Vamos iniciar mais um programa Café com Letras Podcast. É um programa que busca trazer para a sociedade brasileira os nossos editores, escritores, compositores, leitores, professores, jornalistas, enfim, aquelas pessoas que orbitam, né, no mundo das letras. Esta foi a ideia inicial do nosso projeto e ela está sendo concretizada a cada dia que publicamos um programa no ar. Vamos brindar, né, o nosso Café com Letras. Hoje trazendo aqui no nosso programa Dorotheu Fagundes, uma pessoa importantíssima dentro do tradicionalismo gaúcho e brasileiro, por que não dizer? É uma pessoa letrada, ele é um cantor, é um compositor, é um poeta, é escritor, é idealizador da agenda cultural, é jornalista, apresentador de rádio e TV, muitos anos na Rádio Gaúcha. Então, estamos aqui hoje com um nosso amigo, conhecido de muito tempo, Dorotheu Fagundes. Para nós iniciarmos, gostaríamos de conhecer um pouco mais o nosso amigo Dorotheu Fagundes. Bem, primeiro eu quero saudar os telespectadores desse projeto lindo, esse podcast, esse programa Café com Letras, que está sendo dirigido e idealizado pelo Itacir, também uma figura importante das letras do Rio Grande, um escritor de respeito, de renome, com um trabalho muito bonito, uma estrada muito linda na área de segurança do nosso estado. E, enfim, estar aqui com vocês a dizer um pouco de mim, das minhas coisas, da minha vida, das nossas produções, é por demais interessante e agradável e com muita gratidão, né, expresso esse momento de participar pela primeira vez nesse teu projeto, Itacir. A gente fica feliz, fica agradecido a tua presença aqui. Vai começar a fazer parte aí desse grupo que pretende, né, colocar todos, principalmente os escritores independentes que hoje sofrem muito para escrever um livro. O artista, É, enfim. entende? Então é tudo isso. E fale um pouco do compositor. Pois é, eu sou natural de uma família Fagundes de Abreu, do Alegrete. Minha mãe é Fagundes, meu pai é Abreu. Curiosidade até, nós somos descendentes do Marechal de Campos José de Abreu, que nos meus estudos e de outros historiadores por aí, identificamos como o criador do Alegrete. E mais tarde, seus descendentes, no caso o meu pai, Dorotheu Oliveira de Abreu, do Alegrete, conhece a Cecília Fagundes, que vira Fagundes de Abreu, e nós chegamos dentro de um cenário sempre familiar, com muita cultura, com muita informação, com leitura, com responsabilidade, com liberdade, responsável de tudo, e que nos fez artista. Eu, com 6 anos, já cantava no coral do colégio, no coral da igreja, e logo passamos a ser procurado pela imprensa de Uruguaiana, onde eu nasci, em 1959, e naquela década de 70, a gente passou a se exibir como cantor. Eu, em conjunto com meu irmão Bento Fagundes de Abreu, tínhamos uma dupla chamada Bento e Dorotheu, e assim nós nos apresentávamos nos programas de auditório das rádios de Uruguaiana e, obviamente, no colégio e na igreja da onde a gente se originou e nos descobriram a capacidade de canto. Aí, a parte poética, propriamente dito, minha primeira poesia eu fiz aos 15 anos. Lembranças, e fiz focado nas lembranças da infância, né? Como é que a gente era, fazendo pintando o cenário da nossa infância. E de lá para cá, né, continuei sempre escrevendo alguma coisa e aprendi o violão aos 11 anos e em seguida, em 76, já era compositor de letra e de música. E não paramos mais, né? Passamos a trabalhar focado na cultura regional brasileira desde o começo, porque a nossa família é muito ligada à cultura regional, e o regionalismo é uma corrente artística, cultural derivada do romantismo europeu, que acampa aqui na América, e os novos habitantes da América passam a
a construir a sua manifestação artística, cultural, inspirado nessa corrente que veio da Europa e a gente fez do nosso jeito, né? Os primeiros lá, já por 1700, 1800, e depois na virada de 1900, e aí é onde a gente se inclui a partir do final do século XXI, a ser um compositor regionalista. No caso gaúcho, porque nós temos no Brasil 27 zonas, né, 27 estados, em cada estado tem a sua cultura regional, e nós gostamos muito de incentivar para que todos os estados da federação trabalhem a sua cultura regional, a sua forma de ser, né, o seu estilo de vida, porque nós somos produtos do meio, então temos que admitir e conceber e ser aquilo que realmente o meio nos promove, e daí, evidentemente, melhorar, aperfeiçoar. Então, nós, como cantores e compositores regionalistas, temos este compromisso e gostamos de sugerir que as pessoas de todos os recantos do país desenvolvam a sua cultura regional. Até porque, Itaci, nós acreditamos que nação se faça com duas premissas fundamentais: cultura própria e economia forte. Não há possibilidade de nós sermos alguma coisa se estivermos agarrados na cultura estrangeira. Nada contra a cultura estrangeira, muito pelo contrário, mas nós devemos dominar a nossa cultura, criar a nossa forma de expressão cultural em todos os níveis, poético, musical, cinematográfico, literário, e enfim. Para nós temos uma representatividade nesse mundo globalizado, no caso aqui, como brasileiros gaúchos, que temos essa identidade forte, que nos identifica e que, felizmente, o mundo hoje já conhece. Então, foi assim, na década de 70, que a gente partiu a desenvolver esse costume de tocar e cantar. Até porque, como tinha dito, na minha família todos têm pendor artístico. Eu aprendi violão com um tio meu, que me ensinou as primeiras notas, depois eu sou autodidata. O meu avô, Cantílio Fagundes, era cantor, compositor de música e de cavalos. Se criou no campo, era um grande guitarreiro. Ele é natural do Uruguai, nasceu em Artigas, mas se criou no Alegrete e gostava muito de cantar as músicas regionais castelhanas, né, argentinas e uruguaias. E nos passou toda essa energia e a gente, até então, consegue manter vivo, não só na família, mas hoje no nosso torrão natal em Uruguaiana, na fronteira oeste, no Rio Grande e no sul do Brasil, todas essas manifestações culturais ligadas ao ser gaúcho, a ser gaúcho. Oh, que bom, hein? Interessante história, hein? E como compositor e cantor, conseguiu gravar algumas músicas? Qual é a situação, assim? Pois então, tu sabes que como compositor e cantor, intérprete, a gente já entrou num cenário muito importante, que foi a Califórnia na Canção Nativa do Rio Grande do Sul. Em 76, foi a primeira vez que eu pisei naquele palco, embora já acompanhava aquele palco desde 1972 como espectador. Eu era guri de 12, 13 anos e gostava de ir assistir as Califórnias, como nós chamávamos. Até porque é bom dizer que Califórnia vem do grego, é conjunto de coisas belas. E também aqui no Rio Grande do Sul, num determinado momento, período da construção do Rio Grande, Chico Pero de Abreu, da qual eu acredito que seja meu parente, ou eu seja parente, ele tinha os fins de semana das Califórnias, de corridas com mais de 4 cavalos, e que em busca de um grande prêmio. E por isso que o Festival de Uruguaiana passou a ser chamado Califórnia, porque era a disputa de um grande prêmio, não com cavalos, mas com músicas e com autores, né? Então, as músicas seriam os cavalos e os autores, os jockeys, né? Sim. E os intérpretes, os jockeys, que iam ao palco da Califórnia defender as suas canções. E lá eu estreiei em 1976 e dali, bom, foi as músicas que nós interpretamos na Califórnia desde 76 até a virada do ano 2000, quase sempre iam para as finais e toda obra classificada para a final era gravada. Então, assim nós experimentamos as gravações fonográficas, inicialmente pelos festivais. Não só depois da Califórnia, mas praticamente todos os festivais existentes no Rio Grande do Sul,
desde 1970 até 2000, nós tivemos a sorte de participar. Mas eu mudei-me para Porto Alegre na década de 80, justamente em 1980, e já em 85 eu gerei o meu primeiro disco. Foi um LP chamado Canto, Cordiona e Guitarra, com Dorotheu Fagundes, onde eu gravei 12 faixas, sendo 6 num lado, 6 no outro. Naquela época eram os long play, Long né? play. Os E os bolachões. Né? bolachões, que eles chamavam, né? E então nós gravamos aqui em Porto Alegre esse registro fonográfico que nos trouxe muita satisfação, muito orgulho, porque nós fomos selecionados pela Poligram do Rio de Janeiro e acabamos tendo esse privilégio de lançar esse disco lá em 85. E depois, mais tarde, em 80, aliás, em 92 e 3, nós fizemos um CD chamado Fagundaço, que foi um registro fonográfico em família, onde participavam o Nico, o Bagre Fagundes, eu, o Neto Fagundes e o Ernesto Fagundes, num CD. Também era um bolachão chamado Fagundaço, que depois foi relançado em CD por uma gravadora aqui do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, chamada Acite. E foi a nossa segunda experiência em registro fonográfico exclusivo. Depois eu fiz outro CD meu chamado Um Romance de Milongas, em 92, 93. E depois, por fim, ainda fiz em 99 meu último registro em CD, em 2000, foi Dorotheu Fagundes, 25 anos de regionalismo. Né? Então foram esses 5 discos que nós participamos em toda a nossa carreira artística, discos individuais, né? E um em coletivo com o grupo. E uma centena de obras gravadas nos festivais do Rio Grande do Sul, desde a Califórnia da Canção até a Coxilha Nativista de Cruz Alta, onde nós temos várias obras gravadas. Sim, eu tenho uma parceria muito grande com um autor chamado José Tanásio Borges Pinto, que é um letrista, poeta, escritor muito importante, que já não vive mais entre nós desde 2020, mas deixou registrado aí uma história muito bonita, não só comigo, e com outros autores musicais com quem ele fez parceria, a exemplo de Elton Saldanha e João de Almeida Neto e outros artistas que comporam com José Tanásio Borges Pinto, com quem eu tenho o maior número de letras gravadas. Que bom, hein? Pô, muito interessante. E a Califórnia da Canção Nativa, ela perdura até hoje? Parece que andou um tempo meio que houve algum ano que ela não fez o festival? Bem, a Califórnia nasceu em 71, hoje, em 2025, ela deveria estar com 54 anos. Sim. Deveria estar na 54ª edição. Pois é. Mas agora recém alcançou a 50ª edição. O ano passado eles realizaram, não sei se foi a 49 ou a 50, mas houve alguns anos que não aconteceram. Principalmente no período da pandemia, né? Sim. Então, a pandemia de 2 anos, ela proibiu praticamente que os eventos que reunissem público acontecessem, né? Então, foi por isso. E outros momentos também pelas crises naturais que todos os eventos têm, né? Passam e se reestruturam. A Califórnia chegou a ser o maior movimento, o maior festival, melhor dizendo, o maior evento de música regional da América do Sul. Mas isso foi na década de 90, né, quando ela atingiu maturidade, nascendo em 70, né, 80 e 90, com 20 anos, passou assim realmente ter uma visibilidade nacional e internacional. Mas depois decaiu por várias circunstâncias que não cabe aqui nós delinearmos por quê, mas, enfim, continua, felizmente, viva, né? E não com todo o brilho, com todo o glamour que a Califórnia tinha e teve desde da sua 5ª edição em diante, né?
mas está aí, sendo realizada todos os anos em Uruguaiana. Eu não vou mais à Sim. Califórnia desde a virada do milênio, 2000 passei a participar em outros eventos e acabei perdendo o vínculo com a Califórnia. Ela foi pioneira nesse tipo de evento no estado do Rio Grande do Sul? Bom, como o Festival de Música Regionalista Isso, Gaúcha, com essa ideia exclusiva, sim. Foi o sim. primeiro festival de música regionalista do Rio Grande do Sul. Embora eu, nos meus estudos, detectei que a Rádio Gaúcha, antes da Califórnia, em 1968, 69, o Brasil teve um período grande dos seus festivais. Sim. Então, todos os veículos grandes do Brasil, a Record e outros, tinham seus festivais. Isso influenciou que várias cidades e vários veículos, rádios, começassem a desenvolver seus festivais, porque havia o costume daquelas emissoras terem seus programas de auditório. Então, transferiram esses programas de auditório para os festivais. A Rádio Gaúcha, se não me falha a memória, em 68, 69, fez um festival de música aqui em Porto Alegre e aceitou todas as correntes Ah, artísticas, inclusive a regionalista gaúcho, aonde Leopoldo Racier, que é um grande cantor gaúchesco, aparece já interpretando obras de Luiz Martino Coronel, nosso escritor bem conhecido, sim. já em 68, 69. E não foi diferente no interior do estado. Muitas rádios, inclusive a Rádio São Miguel e a Rádio Charrua de Uruguaiana, também geraram os seus festivais. E, curiosamente, foi num desses festivais, lá em Uruguaiana, na década de 60, mais ou menos em 69, ou foi em 70, não me lembro bem, em 70 foi a primeira Califórnia. Então, foi em 69 que foi apresentado por um grupo chamado Os Marupiaras, uma música num festival popular brasileiro pela Rádio São Miguel em Uruguaiana, que fez um sucesso muito grande pelo público, mas os jurados desclassificaram, dizendo que aquilo não era música popular brasileira, era uma música regionalista gaúcha. Sim. Com isso, aquele grupo, os Marupiaras, liderado pelo Colmar Pereira Duarte, acabou dizendo assim, bueno, se a nossa música não serve para os festivais de música popular brasileira, vamos criar um festival para cantar as nossas músicas, e assim nasceu a Califórnia da Canção. Oh, que legal. Né? Então foi assim, e não parou mais. Não Hoje parou. nós já tivemos no Rio Grande do Sul mais de 50 eventos por ano, 60 eventos por ano. Acredito que devem ter hoje 30 por aí, e que é muito bom, porque dá mercado para o artista e segue impulsionando, né, a ideia de compor, de cantar e escrever sobre a nossa terra, sobre a nossa gente, sobre nossos usos e costumes, sobre a vida regional gaúcha. É uma forma de motivar, né? Perfeito. E tem que fazer Tem que ter. isso, né? Porque senão Senão desaparece. desaparece mesmo. A gente sabe que é muito difícil manter, né, um festival pelo gasto que se tem, né? Mas tem patrocinadores, Tem eles são patrocinadores. organizadores, hoje está muito. Quer dizer, vejam que os primeiros aconteceram praticamente financiados pelos próprios organizadores. Sim. E depois foi ganhando valor, né, comercial, e aí as grandes empresas passaram a investir, até através pela grande mídia também, na produção dos festivais. Hoje eles se pagam, hoje nós temos as facilidades que não tínhamos no passado, Claro. e aconteciam muito bem, Sim. como leis de incentivo, Exato. estadual, federal, Federal. municipal, que dão possibilidade de realizar esses eventos e motivar a arte, né? A arte poética, literária e musical, de forma extraordinária. Mas tem que ser usado e bem usado, isso aí. Isso Exatamente. Que é interessante, né? Essas leis aí, elas às vezes se tornam um pouco problemáticas, né? Porque as pessoas acabam não desviando o foco da lei. Infelizmente. Infelizmente, às vezes não usam E devidamente. o Dorotel da Rádio Gaúcha? Pois é, tu sabe, Famoso Dorotel da Rádio Gaúcha. Escutei muito o teu programa. antes da Rádio Gaúcha, eu criei em 93. Eu tive aqui em Porto Alegre, é bom que se diga, que faz parte da minha história, Sim. como empresário, eu criei o projeto Pulperia, que Pulperia. foi um bar e restaurante musical só para desenvolvimento da gastronomia regional gaúcha e da musicalidade gaúcha, aqui na Cidade Baixa, na Travessa do Carmo. Isso foi em 1983. Depois eu assumi uma casa importante da cultura brasileira e internacional
em Porto Alegre chamada Vinha D'Alho, Quem é Dali? onde eu exerci como proprietário durante 4 anos. E lá nós também valorizamos, levamos a música regional para dentro do Vinha D'Alho. E o nosso slogan era desde o samba até a milonga. Oh, A gente valorizou a cultura nacional e a cultura regional. E no palco tinha uma expressão assim, Vinha D'Alho, tradição com classe, né? Onde desfilaram vários artistas que vinham de Rio, São Paulo fazer shows aqui e iam lá participar das noitadas do Vinha D'Alho, que funcionava todas as noites, das 7 da noite, das 19 até as 7 da manhã, sempre com música ao vivo. Lá nós realmente era algo muito bacana, e durante esses 4 anos nós atendíamos em média de 6.000 pessoas por mês, lá no Vinha D'Alho, valorizando a gastronomia nacional e a musicalidade regional brasileira e a popular brasileira. Eu, sinceramente, acho que o regional já faz parte do popular, porque é brasileiro. Então, Sim. nós cantamos baião, cantamos chachado, cantamos as músicas regionais dos outros estados, que são consideradas popular brasileira, que não é só o samba. O samba se popularizou primeiro, mas é uma música regional do Rio de Janeiro. Então, ela passa a ser música popular brasileira quando atinge todo o país. Hoje a nossa música gaúcha está em todo o país. Onde está o gaúcho, está a música nossa. E nós temos hoje programas de rádio e televisão em todas as emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, que tem 497 municípios. Nós temos programas de rádio de cultura gaúcha em centenas de rádios de Santa Catarina, do Paraná e de outros estados brasileiros. Então, eu já acredito que nós podemos dizer que a música regional gaúcha já pode ser considerada popular brasileira, porque está em todos os estados da federação. Mas é música regional, como Sim. é o samba. Só que aí tem o desmembramento, porque a aculturação de outros ritmos, como o rock and roll e outras variantes da música norte-americana, não diria nem a europeia, porque a europeia está inserida no nosso repertório musical, os ritmos europeus, como a valsa, a vaneira e outras músicas, outros ritmos que são influências europeias, ficaram mais dentro da cultura regional. E se popularizou, depois do samba, outros ritmos vindos e introduzidos pela América do Norte, e que são concebidas como brasileiro. Então, por que não a nossa música regional ser entendida também como popular do Brasil? Né? Seria músicas gaúchas populares do Brasil. Né? Tem a música gaúcha popular da Argentina, tem a música gaúcha popular do Uruguai, né? E assim por diante. Mas o fato é que, então, nós, felizmente, temos esta capacidade de capilarização da nossa cultura regional pela imprensa em geral, aonde nós depois passamos a fazer parte também como um apresentador de rádio a partir de 1993. Eu criei um projeto chamado Gauchesque Brasileiro, que é este aqui, que está há 32 anos no ar, em 71 emissoras de rádio na região sul do Brasil, Brasília e Argentina. Antes disso, sou partícipe e fundador da revista Tarca de Cultura Gaúcha, que em 1985 nós fundamos, e da Tarca saiu o sistema Tarca de Comunicação, que abandonou a revista e transformou um sistema de comunicação somando com vários veículos de rádio, jornal e TV para a promoção da cultura regional, como nós fizemos pelo Gauchesque Brasileiro já há 32 anos no ar. E agora, mais recentemente, nós fizemos... Bom, antes disso, foi em 2002, completando a tua pergunta, que eu cheguei na Rádio Gaúcha, a convite do Nico Fagundes, que ostentava um espaço chamado Galpão do Nativismo, fruto do irmão dele, também meu primo, Darcy Fagundes, que fez na Rádio Gaúcha esse programa, esse espaço, todos os domingos, das 6 às 9 horas da manhã. O Nico assumiu esse espaço e criou o Galpão do Nativismo, que eu herdei em 2002, porque o Nico tirou férias e na volta das suas férias, em outubro, ele teve um AVC e aí perdeu a voz e aí perdeu a possibilidade de se expressar com categoria na rádio e na TV. Ficou apenas escrevendo para 0 hora.
E ele entregou o programa dele da TV para o Neto Fagundes, e eu estava substituindo ele nas suas férias, fiquei compulsoriamente lá, esperando e rezando todos os domingos que ele melhorasse e voltasse. Infelizmente, ele não pôde se restabelecer das vozes, e 2 anos depois da minha participação como interino do Nico Fagundes, o Ranzolin me efetivou como âncora da Rádio Gaúcha, aonde eu estive até 2018, por 16 anos e 9 meses, envergando o Galpão do Nativismo, que tiramos de uma marca de 5% de audiência para até 90% de audiência no Rio Grande do Sul. E foi uma experiência muito bonita, onde eu pude cumprir a missão de projeção, de sustentabilidade da cultura regional, numa rádio com 100 kW e atingindo praticamente todos os estados do Brasil. E até que em 2018, eu, cansado das 6 às 9, de passar 16 anos fazendo ao vivo, sempre sem férias, pedi demissão, né? E me retirei com muita gratidão à emissora por ter tido o privilégio de implementar o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso amor pelo Rio Grande, pelo Brasil, pelas nossas coisas, e o respeito pela cultura de todos, e inclusive escritores, poetas, filósofos, empresários, enfim, todos que a gente conseguiu promover durante essas quase 2 décadas de Rádio Gaúcha, que foi algo encantador, e eu me sinto muito satisfeito, muito orgulhoso e muito agradecido pelo patrão da Grande Estância Celestial, que tem sido tão bondoso conosco, sempre nos trazendo missões gratas, né, para poder modificar, do ponto de vista positivo, a mente das pessoas para o caminho do bem, e reconhecendo a sua cultura, a sua vida e a sua passagem terrena. Que bom, muito importante. Além de tudo isso que já falou, que é interessante a nossa sociedade saber, que às vezes não sabe tudo do artista. É verdade. E esse é o objetivo do nosso programa, né? Mostrar um pouco mais do artista em si. Agenda Cultural Gaúcha. Pois é, tu sabe Isso que... é um livro, é uma história. Eu já recebi 2 ou 3 cortesias do amigo e eu uso como minha agenda. Então, tem tudo ali nessa agenda, né? Pois é, eu tenho uma raiz publicitária. Porque quando eu cheguei em Porto Alegre, em 80, eu logo fui chamado para uma empresa de publicidade chamada Banner, e atuei lá como contato publicitário, com 21 anos. E a Banner atendia um grande cliente chamado Kepler Weber, e que fazia anualmente uma agenda executiva para a Kepler Weber fazer, através dos seus executivos, o relacionamento estratégico com a sua marca e seus produtos, entregando essa mídia impressa que fica o ano inteiro na mão do público-alvo. E eu sempre dizia para o Hartmut Schultz, que era o diretor da agência, e para o Walter Irgan, que era um jornalista também sócio da agência, por que não colocavam informações culturais nesta agenda, para não ficar só um bloco de luxo de anotar compromissos? Porque alguém que fica o ano inteiro na mão, com algo na mão, tinha que ter informações. Sim. Mas eles achavam interessante, mas nunca envergaram a minha ideia. O tempo passou e eu saí da Banner e fui fazer a minha vida comercial, como já cantei para vocês aqui, da pulperia e do vinhadalho. E até que depois, na Rádio Gaúcha, em 2002, quando fui para lá, eu tinha a mania de carregar uma agenda da Rottermut, que é aqui de São Leopoldo, uma indústria importante do Brasil, com mais de 100 anos, e a Rottermut tinha, e tem até hoje, as datas comemorativas profissionais e sociais do Rio Grande do Brasil. E eu tinha mania de lá no programa pegar a agenda e dar uma olhada nas datas comemorativas, como vou fazer aqui, por exemplo, e dizer para os nossos ouvintes, né, para os nossos espectadores, os acontecimentos daquele dia. Por exemplo, nós estamos em março, né? Esse programa vai ao ar no dia 20, e aqui, ó, dia 20 de março é o Dia da Agricultura, dia 21, Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial,
dia 22, Dia Internacional da Água, aliás, um ponto muito importante. Importantíssimo. Temos que preservar as nossas águas. Dia Correto. 23, Dia Mundial da Meteorologia, e assim por diante. E aí, era setembro, e eu olhei que tinha o dia do nordestino. E fui ver, no dia 20 não tinha o dia do gaúcho. Aí perguntei no ar por que a Rotterdam não tinha o dia do gaúcho e tinha do nordestino. A presidente da Rotterdam no outro dia me ligou, na segunda-feira, o programa era domingo, dizendo, pois que era uma pena mesmo, ela não tinha deixar passar isso. Eu digo, está na hora de fazermos uma agenda cultural. Ela disse, me interessa. E aí eu fui conversar com ela e criei. E ela disse, não, se tu cria o projeto, nós entramos com a indústria e lançamos para 2023 a primeira edição do livro Agenda Gaúcha, porque ela foi considerada livro porque tem 33 itens de informações socioeconômicas, culturais e políticas do Rio Grande do Sul, e é temática ilustrada. Cada ano tem um tema. Sim. Então, eu construí todo o foco editorial do livro Agenda Gaúcha, e a Rotterdam concebeu a industrialização do projeto e a distribuição nas livrarias e papelarias do Rio Grande do Sul. A primeira edição foi um sucesso, e na segunda edição, o novo gerente da Rotterdam, que foi contratado para impulsionar os seus produtos, a sua cadeia de agendas, que ele tinha vários tipos de agendas, entendeu que o livro Agenda Gaúcha não era da Rotterdam, era um projeto com autoria, e preferia, então, não reeditar para o ano seguinte. Casualmente, uma editora aqui de Porto Alegre, de uma livraria lá da Zona Sul, aliás, de uma indústria gráfica da Zona Sul, me visitou lá na minha empresa, no Sistema Tarca de Comunicação, dizendo que tinha interesse de editar a Agenda Gaúcha. E aí nós seguimos trabalhando. Depois passamos para a Palote. A Palote seguiu trabalhando. E até que nós assumimos 100% a parte de editoração e industrialização do nosso projeto, que está na 22ª edição, com mais de 500 mil de livros distribuídos no Rio Grande do Sul, só para falar bem do Rio Grande. E cada ano ter um foco editorial de história. Por exemplo, o ano passado, nós escrevemos sobre os 50 anos de nativismo no Rio Grande do Sul, contando a história dos 12 primeiros festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Importante. E na abertura de cada mês, a imagem do cartaz daquele festival. Este ano, nós pesquisamos e publicamos cientificamente a história de 12 danças folclóricas do Rio Grande do Sul, tendo na abertura de cada mês uma dança. Abre com a dança da chula e encerra lá no mês de dezembro com a dança do xote, né? Então, no mês de março, o que tem aí no março? No mês de março, agora estamos nesse mês, nós vamos ter aqui, no mês de março, temos, na verdade, o pau de fita, né? Da onde veio o pau de fita. Muito lindo isso aí, né? Então, fizemos essa pesquisa científica. E contamos aqui uma radiografia socioeconômica e política de cada município, em ordem alfabética, desde o A a Z. Por exemplo, que dia é hoje? Hoje é 19, nós estamos gravando este programa no dia 19, que vai no ar depois, mas hoje é aniversário de Paim Filho e São José do Incorá, né? São municípios gaúchos. E também é dia do nascimento do padre José Anchieta, que é esse padre importante espanhol, que foi um dos mais importantes educadores, os primeiros educadores do Brasil. Então, todos os dias nós estamos assim sempre reverenciando no livro Agenda Gaúcha a história do Rio Grande e as datas comemorativas profissionais e sociais do Rio Grande do Brasil. E assim nós passamos, além de poeta, de escritor, aliás, de compositor e cantor, escritor porque eu me obriguei a pesquisar a história do Rio Grande do Sul e cada ano eu largo um pedaço dessa história. E tem sido algo confortante, tem sido algo muito gratificante, porque eu me obriguei a estudar mais, né, além dos cursos que nós envergamos na esfera já acadêmica, e tivemos, com isso, a satisfação
de sermos acadêmico da Academia Brasileira do Rotary Internacional, né? Academia Brasileira de Letras Sim. do Rotary Internacional, em função das publicações do livro Agenda Gaúcha anual, né? Que ótimo, Então, excelente. Aonde se consegue comprar? Como é que é a distribuição pois eu dela? gosto de brincar nas melhores livrarias do Pago. Pago. Tá Em certo. especial, eu gosto de dizer que aqui em Porto Alegre, vocês encontram na livraria Martins Livreiro, né, Martins do Livreiro. Ivo Almanza, aqui na Riachuelo, e tem na Servo e nas principais livrarias do Rio Grande do Sul, todas vocês encontram o livro Agenda Gaúcha, mas também podem pedir pelo telefone. Por exemplo, antes de eu vir para cá, ontem me ligou um amigo meu me encomendando um livro Agenda Gaúcha, o JP. Ele me encomendou mais uma que ele quer dar de presente para a senhora dele, né? Sim. E agora ele chegou aqui no estúdio, vem cá, JP, eu vou te entregar aqui, com testemunho de todos, o livro Agenda Gaúcha 2025, né? Para que tu faça, né, o regalo na qual, né, fez a encomenda por telefone, Olha só. 995 565 556. Só pedir que nós entregamos ou em casa, ou na empresa, ou pelos Correios. Pelos Correios. Estão entregando. Queria aproveitar também e te presentear, né, o livro Agenda Gaúcha 2025. Muito obrigado. Para que o amigo utilize aí para marcar os seus compromissos, que seja repleto só de bons e abençoados compromissos. Vai o ser. nosso livro Agenda Gaúcha 2025. Vai ser. Além de tudo isso, o nosso amigo, compositor, cantor, escritor, o Dorotheu Fagundes, ele tem um programa folcloreando. Pois Como é que é esse programa? Pois é, tu sabe que eu, quando saí da Gaúcha, o meu filho, Renato Fagundes, que é jornalista, e é hoje apresentador de rádio e TV, está na RDC, aqui em Porto... Não, na TV... Como explicar? RS Play, não? Não. Masper TV. Na Masper TV. E ele me disse, pai, tu tens que fazer um podcast. Isso foi em 2018. Eu não sabia o que era podcast. Digo, não, eu quero descansar. Eu vou só manter o gauchesco brasileiro, que já está há 32 anos no ar, em 71 emissoras, e no ar em 2 televisões. Eu vou descansar. E aí passou 2018, veio a pandemia, e eu, depois da pandemia, resolvi, então, estudei o que é podcast, fui tentar traduzir podcast para o português e não consegui. Sim. Podcast, cast em inglês é transmissão, pod vem do iPod, né? Então é um aparelho que faz uma transmissão, e um jornalista nova-iorquino, que foi quem criou esse neologismo norte-americano, podcast, ou seja, uma transmissão pelo iPod. E aí se mundializou. Sim. E aí eu criei o podcast Folcloreando e lançamos o podcast Folcloreando em Porto Alegre. Fizemos no dia 1º de abril de 2023 a primeira edição no Ritter Hotel, e depois fizemos uma série na livraria Martins Livreiro pelos 70 anos, e depois fizemos uma série aqui em Porto Alegre no Café Fermata, né, que foi também uma experiência muito buena. E agora a gente continua todas as quintas-feiras às 19 horas ao vivo com o Folcloreando. De algum recanto desse estado onde eu estou, eu gero o Folcloreando. Por exemplo, agora nós estamos nessas últimas semanas retomando a nossa empresa, que foi tomada pelas águas em Eldorado do Sul. Então fizemos uma série de Eldorado do Sul. Sim. Entre Eldorado e Porto Alegre, estamos gerando nesta quinta-feira. Amanhã deverá ser de Eldorado ou de Porto Alegre. A edição 105, 106 já. 106, edição 106, quintas-feiras às 19 horas, deste podcast Folcloreando, que veio agregar valor no sistema Tarca de comunicação, que alimenta 71 rádios, 18 jornais, com uma matéria que eu escrevo semanalmente e publico no final de semana, que é Regionalismos, coluna Regionalismos com Dorotheu Fagundes, sempre falando sobre alguma coisa importante ou alguém importante do nosso regionalismo. A matéria dessa semana é sobre a vida de uma figura magnífica, que eu conheci pessoalmente, mas não tive o privilégio de conviver com ele,
que foi o Dante de Laetano, né? Um folclorista, um historiador, Sim. professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi juiz e que é um grande folclorista. Então eu escrevo sobre a vida do Dante de Laetano nessa matéria desta semana na coluna Regionalismos, que eu distribuo para 18 jornais. E o jornal que quiser receber semanalmente a nossa matéria, é só nos comunicar pelo e-mail gerência@tarca.com.br, escreva lá, eu quero receber o regionalismo, a coluna Regionalismos, que a gente encaminha graciosamente, porque temos que valorizar a cultura do nosso Rio Grande, do nosso Brasil. Aonde é publicado o Folcloreando? Bom, aí o Folcloreando, ele é ao vivo, né? Ao vivo? Todas as semanas, Sim. pelo Instagram, em @Dorotel Fagundes. E depois, a nossa assistente, Briana, reedita e coloca no YouTube, em TV Tarca. Então, entra no YouTube, em TV Tarca, tu vai assistir e ver todas as nossas programações. Ali nós publicamos o Gauchesque Brasileiro e o Folcloreando. Todas as semanas é postado também no YouTube, em TV Tarca. Pois é, e o tempo passa Ligeiro. ligeiro, né? Então, está dentro do nosso tempo aí, eu vou direcionar para o encerramento do nosso programa hoje. Foi uma grande satisfação receber o Dorotel Fagundes aqui. Não houve corte nenhum, né, Dorotel? O teu conhecimento e a tua experiência e a tua história fizeram com que as pessoas agora, depois de publicado isso aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, que nós fizemos, né, vão ter um conhecimento maior sobre a tua história. Muito bom, gostei muito, adorei. E esse nosso programa, a ideia é essa: deixar que o convidado fale e mostre as suas qualidades, né, os seus conceitos, as suas ideias, né? Então, muito obrigado pela tua vinda, tá? E deixa as suas considerações finais aí, né? Tem o tempo que quiser para falar as suas considerações. Bom, eu claro, Itacir, fico muito feliz de estar contigo aqui, reforçando essa condição. E te pedir licença para apenas lembrar que, além da nossa vida artística como poeta, primeiro cantor, depois músico, intérprete, violonista, depois compositor, letrista e poeta, e agora escritor, jornalista, apresentador de rádio e TV, nós tivemos algumas experiências profissionais e mantendo sempre a questão artística cultural na ativa, fizemos um trabalho muito bonito como secretário de turismo do município de Erval, que valorizamos por demais a todas as manifestações culturais do Rio Grande. Também tivemos a experiência de ser diretor do Departamento de Comandos Mecanizados da Secretaria Estadual de Agricultura, no governo do Alceu Colares, e também tivemos a satisfação de ter criado algumas instituições para o desenvolvimento da nossa cultura regional, como o Instituto Cavaleiros Farroupilhas, do qual fui presidente por mais de 20 anos. Hoje sou o comandante dos Cavaleiros Farroupilhas, que criam rotas de turismo histórico no Rio Grande do Sul, e para o desenvolvimento turístico local, o turismo interno, que eu acredito muito nisso, como indústria, como desenvolvimento econômico. E o Instituto Cavaleiros Farroupilhas é uma instituição de caráter cívico, cultural, educacional, social e de utilidade pública que está ativo. E, por isso, nessas cavalgadas, nós passamos a criar filmes documentários sobre a vida dos heróis homenageados em criar essas rotas de turismo histórico. E aí eu me obriguei a virar cineasta e ator, né? Porque tu não tinha dinheiro para contratar um cineasta. Claro. E tinha que contar a história do herói homenageado. Então, acabei ocupando a figura dos cavaleiros farroupilhas e cavaleiras, que são 20. Em cada cavalgada, a gente tem um número limitado de 20 cavaleiros, para criar uma rota de turismo histórico e fazer o filme documentário sobre a vida daquele herói. Dou um exemplo: nós fizemos a rota de turismo histórico Barbosa Lessa, de Camaquã a Piratini,
né? Sim. E contamos a história do Lessa. E até ocupamos o Paixão Cortes, que felizmente ainda estava neste planeta, e nos ajudou a contar a história dessa figura fantástica que foi o Barbosa Lessa. E a gente então vai e segue nessa ideia de sempre estar criando alguma coisa de dar sustentabilidade à nossa cultura regional. E dessa forma eu fico muito agradecido por tudo e encerrando, peço licença para promover um livro que não é meu, que é da Maria Elizabeth Barbieri. Eu cito o Alci Cheuich, grande escritor, que foi nosso patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, que escreveu um livro sobre a história do Cepete Araju. E eu li esse livro e gostei muito. E o escritor, que é o artista, de forma em geral, na verdade eles são médiums, porque ele recebe uma inspiração e Sim. escreve, não só pesquisando os fatos históricos, cientificamente comprovado, mas também ele tem o seu feeling, ele tem a sua visão, né? Que o seu íntimo traz para ele, acende, e ele acaba escrevendo, né? De uma condição empírica, mas com um sentimento real sobre a sua opinião dada do que o tema requer. E o Alci Cheuich escreveu um livro muito importante sobre o Cepete Araju, e eu adoro aquele livro dele, e achei muito legal. E agora saiu um livro do Cepete Araju, O Guerreiro da Paz, escrito por a Maria Elizabeth, que iniciou atividades importantíssimas, ela que é bacharel em Direito e aposentada da Justiça Federal, e ela é uma médium, e ela acabou desenvolvendo esse livro psicografado. Então, Interessante, e hein? eu fiz uma comparação do livro do Alci, que é um livro que é escrito em 90% com base científica da vida do Cepete Araju, e apenas 10% por intuição do autor, Sim. aonde ele deduz, como ninguém sabia, aonde que ele está enterrado. Ele falava que era na Pedra do Segredo, lá de Caçapava. Ele suspeitava, ele não afirma, suspeitava. Claro. E esse livro aqui acabou revelando que realmente o Cepete Araju tinha por costume de tantas em tantas luas visitar uma grande pedra no coração do Rio Grande, que vem a ser a Pedra do Segredo em Caçapava do Sul. Está comprovado aqui no CPE Guerreiro da Paz, de Maria Elizabeth Barbieri, pelo espírito Oscar Pitã. Esse espírito foi o padre que criou o Cepete Araju. Então ele conta desde quando ele conheceu o CPE, e tudo que o Alci Cheuich cientificamente conta, ele reafirma, né, na psicografia da doutora Maria Elizabeth Barbieri, que iniciou as suas atividades na Sociedade Espírita Vicente de Paulo, em Bagé, né? Enfim, é realmente encantador, e eu recomendo esse livro, que é da editora Fergs, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E então são coisas fantásticas que a gente vê, enxerga e vai pesquisando por aí, e nos dá a vontade, a gana de registrar e aproveitar esse teu rico espaço a glorificar, a valorizar também outros autores, e esse curioso livro psicografado sobre a vida de Cepete Araju, que eu já admirava, que eu já pela questão de instinto, né? Instintamente, eu gostava muito do CPE. E depois, lendo o Alci Cheuich, passei a admirar muito mais, e agora passou a ser meu ídolo, né? Cepete Araju, o Guerreiro da Paz, por esse livro fantástico que eu registro e parabenizo os autores e a Federação Espírita do Rio Grande, que tem feito um trabalho tão bonito pela sua editora, voltado à literatura e à poesia e às coisas tão bonitas aí da vida que faz a gente pensar. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado também. Eu quero agradecer, né, a Agenda Cultural Gaúcha. Livro Agenda Gaúcha. Livro Agenda Gaúcha. Então, mais uma vez agradeço. Vou utilizar, como já utilizei em outros anos, e a gente fica por aqui. Nosso programa é dentro de 40 minutos, a média, né? E hoje a gente ultrapassou esse horário, mas foi muito bom. Foi uma satisfação recebê-lo
aqui no nosso programa. Então, terminamos por hoje o nosso Café com Letras com Dorotheu Fagundes.